E no Dia Internacional da Mulher, o Senado vai entregar o diploma Berta Lutz, a primeira-dama Janja e a outras 6 mulheres que tiveram contribuição relevante na defesa do público feminino e das questões de gênero no Brasil. A sessão deve ocorrer às 9 horas no plenário da Casa. Os nomes foram indicados pela bancada feminina no Senado. Além de Janja, HPA, a ministra Rosa Weber, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Ilana Zabor de Carvalho, Ilana Trombica, Nilza Valéria Zacarias, Carla Filipa Camarão e Glória Maria, as duas últimas em memória. Feminista, Berta Lutz fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Diga, Zé. Essas sessões solenes, essas homenagens aí, elas parecem aquela história de Odorico Paraguaçu, quando tinha algum problema, chamava os vereadores para medalhar, chamava medalhação, né? E é um tipo de puxa-saquismo que já está fora de moda. O que ela fez, a Janja? O que ela fez para ganhar uma homenagem, um destaque assim? Absolutamente nada. Muito pelo contrário, ela não estava nos locais onde as pessoas precisavam do Estado e precisavam do apoio da área social, que geralmente é dirigida pela primeira-dama. No caso da presidente do Supremo Tribunal Federal, é natural, é uma mulher presidindo a mais alta corte do país, tem se mantido discreta, é uma forma, assim, de dar poderes à mulher e, nesse caso, é propício. Só que eu não gosto muito dessa história, dessas medalhas, dessas homenagens em casos que as pessoas estão apenas cumprindo as suas funções, não tem nenhum herói nessa história. Pavinato. Exatamente isso, né? Condecorar a Janja por quê? Devia fazer, né? Aproveitar o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para fazer uma moção de repúdio ao governo federal pelo atracamento e pelo regabofe no navio de guerra iraniana, um país em que uma mulher morre violentada por uma polícia moral. Aí sim ia ser uma homenagem bonita para a mulher brasileira, ia ser uma homenagem coesa para as mulheres do mundo. Agora, se não tem uma nota de repúdio e, ao mesmo tempo, dentre pessoas que merecem reconhecimento, nós temos aí uma bajulação vazia à primeira-dama, nós sabemos que não tem valor nenhum essa diplomação. Fica claro, fica patente, fica escancarado. Alain. Homenagear a Janja, né, no Dia Internacional da Mulher, como os meus colegas falaram muito bem aqui, além de ela não ter feito nada, é cafona, é brega, né? Porque o que ela fez? E aí concordo, né? Você tem aqui mulheres que exerceram muito bem as suas funções, mas fizeram o seu dever, né? E poderiam ser homenageadas no lugar dela. Agora, o que a Janja fez? Então é uma cafonice, é uma breguice, é uma tentativa, né, de transformar a Janja nessa figura política, carismática, tentando criar um carisma que ela ainda não conquistou e duvido que ela vá conquistar. Agora, Zé, além dessa participação da Janja, né, dessa homenagem a ela no Senado, a outra grande ação que o governo está planejando aí para quarta-feira, para o Dia Internacional da Mulher, é o anúncio daquela lei de equiparação dos salários entre homens e mulheres, né, Zé? É natural que nesse mês, nessa semana e nesse mês aconteçam ações que se chama discriminativas afirmativas, que é definir ali uma posição da mulher. E uma pauta no Congresso Nacional está sendo preparada exatamente para votar projetos que de certa forma apoiem a mulher. É preciso ainda. Olha, Vitor, eu li um livro muito importante de um cientista político iraniano, o nome dele é Yuval Harari, que ele fala sobre, uma situação meio polêmica, que ele fala sobre a mulher. Ele não encontrou nenhuma civilização, nenhum país, nenhuma comunidade, nenhum grupo que tenha sido liderado por mulher. Assim, nunca houve na história do país vamos dizer assim, uma aldeia indígena que tenha sido liderada por mulheres. E ali ele levanta várias teses: força física,
a necessidade da mulher suprir ali os primeiros anos de vida. O Homo sapiens, ele tem uma dificuldade muito grande de se desenvolver, né? É preciso anos, enquanto um potro, ele nasce e já está pronto para sair correndo, a criança não, enfim, e ele não encontra. Aí ele levanta várias teses, 6 teses sobre isso, e ele mesmo destrói as teses dizendo que não é por isso. E ele não encontra, e é uma parte que ele diz que não tem explicação. Mas eu acho que é injustificável se colocar em patamares diferentes o homem e a mulher em pleno 2023. É preciso equiparar legalmente, a Constituição brasileira já foi muito clara nisso, as últimas legislações estão aperfeiçoando, né? A reforma no Código Civil coloca também a mulher em igualdade de condições, e esse é o caminho. Então, assim, o que passou, essa história que ninguém explica, que o Val tenta explicar e não explica, isso é passado. O que interessa agora é olhar para frente e olhar para o presente. Ou seja, é injustificável pensar e imaginar que a mulher não possa ter todos os direitos que tem o homem, que a mulher não possa ser tratada exatamente igual como os homens. E principalmente na maneira que vivemos hoje, no tipo de trabalho que exercemos. Então é natural que essas leis se modernizem e todo ano há sim um uso político dessa data, mas entendo que esse é o caminho. Quer completá-la? Quero completar, sim, eu li essa obra também, Zé, muito bem lembrado, né? Então, assim, para eu explicar, né, por que o homem, na média, ganha mais do que a mulher, e a esquerda progressista já coloca isso como se fosse uma questão de machismo estrutural. Ora, primeiro argumento, se eu fosse empresário, aliás, todos os empresários que têm a lógica do lucro iam contratar só mulheres, afinal de contas, seria mais barato, né? Mas tem outros fatores aí que explicam por que na média os homens ganham mais do que as mulheres. Eu deveria considerar N variáveis. Anos de experiência, a escolha profissional. Geralmente o homem ele está associado a profissões de mais risco. Essas profissões costumam pagar mais. A maternidade causa, né, uma perda de experiência ali no mercado de trabalho. Quando ela volta, ela tem esse custo da maternidade. Tem um livro excelente que eu vou recomendar a toda a nossa audiência aqui, que é Fatos e Falácias da Economia, do Thomas Sowell, aonde ele levanta todas essas variáveis. E aí o surpreendente, quando você controla por todas as variáveis, até o fato da mulher ter sido divorciada ou não, quando a gente controla por todas as variáveis, né, no mesmo cargo, anos de experiência, a mulher, em média, ganha mais do que o homem. Mas é claro, né, que para a esquerda progressista esse discurso não interessa, né? Todos esses fatos, todas essas hipóteses científicas, isso não interessa. O que interessa é falar que é um machismo estrutural. Quanto ao Harari, né, ao livro dele, uma hipótese, eu acho que é muito boa a discussão que ele levanta, mas naquela época as pessoas tinham muitos filhos, né? Você não tinha métodos anticoncepcionais. Então a mulher, ela passava basicamente lá dos 18 aos 40 tendo filho. Ela não tinha, né? Não tinha assistência social, não tinha creche, não tinha babá. Inclusive, ter muitos filhos era uma forma de sobrevivência, não existia um sistema de previdência, né? O mundo lá atrás era muito barra pesada. Então, basicamente, a mulher ficava cuidando dos filhos, até porque não tinha como evitar filhos e até porque ter muitos filhos era muito bem-vindo para uma questão de sobrevivência, e o homem saía para trabalhar. Era assim que a sociedade era arranjada, né? E é por isso que eu acho que nesses tempos, eu acho que o Harari, ele não levanta essa hipótese, e aí é que eu estou levantando, eu acho que é por isso que o homem, durante muitos séculos, ficou à frente do trabalho. A partir do momento que houve esse avanço aí da tecnologia, né, e de serviços sociais, etc., sim, a mulher conseguiu sair também para o mercado de trabalho. Vamos ouvir o Mota, depois te devolvo, claro. Pavi. Vai lá, Mota.
Eu acho que ficaram faltando alguns nomes, Brown, nessas homenagens aí. Por exemplo, a da professora Helen de Abreu e Silva, vocês vão se lembrar, em 2017, ela salvou várias crianças de um incêndio na escola dela, com sacrifício da sua própria vida. Eu acho que também a homenagem podia ser feita para aquelas mulheres que foram agredidas e insultadas durante aquele espetáculo que ficou conhecido como CPI da pandemia. Eu acho que a homenagem também podia ser feita a várias mulheres, jornalistas, promotoras, juízas, que recentemente foram censuradas, caladas e banidas aqui no Brasil. Agora, parabenizo pela escolha de Glória Maria, um exemplo do jornalismo brasileiro, e queria comentar aqui, pegando carona no comentário do Zé e do Alain, os nomes de algumas mulheres que foram muito importantes e muito poderosas na história, né? Por exemplo, a Rainha Vitória, que presidiu, né, no reino dela numa era de prosperidade fantástica no Reino Unido. E aí a gente lembra da Rainha Elizabeth, que faleceu, né, há pouco tempo, e teve um reinado, acho que foi o reinado mais longo da história da Inglaterra. E já a gente está falando da Inglaterra, vamos falar da Margaret Thatcher, que resgatou o Reino Unido das garras do socialismo e aproveitou, quando tinha um tempo livre, deu uma lição no meia dúzia de ditadores argentinos, né, que estavam achando que porque era uma mulher primeira-ministra da Inglaterra, eles podiam invadir ali as ilhas Falkland ou Malvinas e ia ficar por isso mesmo. Em 24 horas, a Margaret Thatcher despachou uma força-tarefa e os ditadores argentinos nunca mais vão esquecer disso, né? Eu podia falar também aqui da Alice Munro, que é a minha escritora favorita, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Podia ficar aqui a noite inteira falando de mulheres inteligentes, poderosas, mas no Dia Internacional da Mulher, Brown, eu vou fazer uma confissão, eu vou homenagear mesmo as 3 mulheres da minha vida. A minha mãe, que já se foi, a minha mulher com quem eu fiz 21 anos de casado e a minha filha linda. Diga, Pavê. A civilização, a grande marca da civilização é a troca da força pela lógica da negociação ou comércio. Então, a queda da força como requisito e a subida da racionalidade como elemento intrínseco do humano é a marca da civilização. Então, por mais que a gente saiba das questões naturais, das questões biológicas de sexo, de preservação da espécie, quando a civilização ela começa a tomar corpo, não há mais razão para que a mulher ela seja subvalorizada pelo homem. E a subvalorização da mulher pelo homem é um elemento jurídico que valeu desde antes de Cristo através de uma figura do direito romano, que é o sexus infirmitatem, que ou seja, é a doença do sexo feminino, e a ignorantiam rerum forensum, ou seja, a ignorância para assuntos civis e forenses. Bom, isso valeu no direito, por exemplo, no direito brasileiro até os anos de 1960. Então é algo recente. Ao longo da história há sim esse preconceito pela mulher que é muito marcado, que não há diferença. Essa lei do Lula, por exemplo, é uma lei para garantir uma coisa que já a lei garante. Ou seja, é uma lei inútil, porque a lei brasileira já garante o salário igualitário e proíbe e condena uma empresa que tenha um homem e uma mulher no mesmo posto pelo mesmo tempo e ganha de maneira diferente. A lei já proíbe. Então ele está fazendo uma lei para garantir algo que a lei já garante. Não é? É algo hipócrita, é algo cínico. Bom, o Mota falou da Tati, falou da Vitória e da Elizabeth. Eu nem chegaria em Vitória e Elizabeth porque elas ainda tiveram a graça do poder no colo, né? Por mais majestáticas que fossem suas realizações, a Thatcher é que merece todo o elogio, porque é uma mulher de origem humilde que chegou ao posto de mulher mais poderosa do mundo. Também lembro de Catarina Grande, que apesar de imperatriz da Rússia, ela conquistou o Império Russo por graça das suas próprias astúcias. Lembro também de Ginga de Angola. Para quem é dado a história da África, Ginga de Angola era uma rainha que tinha um harém de homens
E também, por fim, gostaria de lembrar, só para contrapor ao Harari, né, que fala que nunca viu mulheres chefiando tribos, etc., lembrar da Golda Meir. Golda Meir, que foi primeira-ministra de Israel e liderou o país na primeira grande prova de fogo, que foi a Guerra do Yom Kippur. Então nós temos sim mulheres capazes de liderar povos, nações, países, e esta lei do Lula, infelizmente, é uma lei para garantir algo que já é garantido, portanto, inútil. Lembrou de outros nomes, Alan? 2 sugestões. Também a Danelon pelo excelente trabalho na Lava Jato e também a Janaína Pascoal pelo pedido de impeachment.